Queria aproveitar essa oportunidade de fazer um pequeno balanço das nossas atividades e das nossas conquistas. Quando digo nossas, digo do Senado Federal, digo também do Congresso como um todo. Tem alguns projetos que foram aprovados aqui, algumas ações que é de muita importância para o Brasil e especialmente também para o meu querido estado do Mato Grosso. Agora há pouco nós acabamos de aprovar na comissão a medida provisória 800, que trata da questão da renovação das concessões rodoviárias que foram concedidas ainda no mandato da presidente Dilma, ali no último ano de mandato. A intenção do governo da presidente Dilma foi excelente, inclusive fez um leilão diferenciado de que quem ganhou foi com a menor tarifa, que foi o vencedor, e isso possibilitou de que algumas empresas assumissem algumas rodovias, principalmente na região centro-oeste, no nosso Mato Grosso, especificamente a BR-163, onde a empresa Rota Oeste, e de qual o Grupo Odebrecht é o maior acionista dessa empresa, fosse o vencedor dessa concessão. Em função da crise econômica e das dificuldades com que passaram e passa o Grupo Odebrecht, eles não tiveram mais condições de fazer investimentos, estão apenas fazendo a manutenção e, diante desse cenário, só restaria uma alternativa, a devolução dessa concessão ao governo e o governo fazer uma nova licitação que demoraria tempo e isso aí a gente iria ficar com essas obras paralisadas. Com a MP 800, é possível que a Rota Oeste venha trazer um sócio para essa concessão, ou até mesmo venda essa concessão para um outro grupo que tenha condições de fazer os investimentos, e os investimentos que estavam já estrangulados, porque devido ao prazo era de 5 anos, não teve-se condição de fazer esse investimento em função até mesmo da crise econômica, isso passa agora para mais 10 anos. Tinha 14 anos, já se passaram 4, então eles terão aí mais 10 anos para fazer as duplicações, especialmente no trecho de Posto Gil até Sinop, e isso acho que vai possibilitar de que um novo grupo possa se estabelecer junto à Rota Oeste e fazer esses investimentos até de forma mais rápida possível, desafogando o tráfego grande do Mato Grosso, principalmente porque quando chega a época da safra são caminhões e caminhões transitando na 163. Então, a aprovação na comissão da MP 800, do qual fui presidente, acho que é um grande passo para resolver a questão das concessões das rodovias que estão hoje paralisadas, os investimentos, apenas se fazendo a manutenção, e que o usuário não fica feliz porque ele está pagando o pedágio e não está tendo a contrapartida dos serviços que foram prometidos. Então, eu queria agradecer os senadores, cumprimentar o líder deputado José Rocha, que fez um excelente relatório e que aprovamos, então, na comissão, agora há pouco, a MP 800, e agora vai para o plenário da Câmara e, posteriormente, para o Senado. Também, nessa semana, nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação aqui no Senado Federal, depois de ter sido aprovado na Câmara, do RenovaBio, que é um programa nacional de biocombustíveis, um marco regulatório que traz a previsibilidade para o setor de biocombustível no país, pensando em médio e longo prazo. Nós temos aí há alguns anos que não tínhamos uma política de incentivo aos combustíveis renováveis, como o etanol, como o biodiesel, e com a aprovação do RenovaBio, nós teremos agora a oportunidade de, economicamente, reativar as usinas que estão paradas, ou que estão ociosas em sua capacidade, e, ao mesmo tempo, ter uma condição ambiental da recuperação de crédito de carbono através do programa RenovaBio, cumprindo o país, então, os seus compromissos internacionais, principalmente o Protocolo de Paris, na questão de emissões de gases de carbono. Então, foi uma grande vitória a aprovação do RenovaBio em tempo recorde, tanto na Câmara como aqui no Senado. E eu agradeço a todos os envolvidos e as pessoas que se mobilizaram. A expectativa agora da sanção por parte do presidente Temer. Nos próximos dias, nós tínhamos organizado um grande evento para a próxima segunda-feira, da sanção do RenovaBio, como também da publicação da portaria do aumento do biodiesel de 8% para 10%, o famoso B10, mas, infelizmente, devido a esse pequeno mal-estar que o presidente Temer está passando em relação à sua saúde, vai ter que ser adiado esse evento aí para o início do mês de janeiro, mas o importante é que nós já aprovamos tanto
o RenovaBio, como também o CNPq já aprovou o aumento da mistura do biodiesel de 8% para 10%, está aí o país saindo aí na vanguarda na questão dos combustíveis renováveis. Nós ainda, esta semana, aprovamos aqui no Senado Federal, na data de ontem, o refis da pequena e da microempresa, que também foi uma justiça com essas empresas, e muitas pessoas às vezes colocam de que um refis é um perdão de dívida, que o governo está perdoando, não está perdoando nada. Na verdade, o que acontece é que quando você atrasa uma parcela de qualquer imposto que você deve do INSS, FGTS, você já tem uma multa de 20%. Essa multa é exorbitante, fora os juros de mora. Então, quando você aprova um refis, como nós aprovamos aqui para a pequena empresa, para a microempresa, já tinha sido aprovado para os demais, é a oportunidade de retirar esses juros de mora, colocando juros de normalidade, e retirar essa multa, porque se a pessoa já está em dificuldade para pagar um dia, se depois passou poucos dias ele for pagar, ele tem que pagar 20% de multa e mais os juros exorbitantes que é o juro de mora, realmente a pessoa vai ficar inadimplente para o resto da vida. Então, essa oportunidade da regularização, mas também seria importante, e eu acho que é uma discussão que temos que ter aqui no ano que vem, se não queremos fazer mais refis, eu acho justo, até para quem consegue pagar em dia, é que nós trazemos essa multa de 20% para uma situação razoável. Se você não conseguiu pagar um dia, que você tem uma multa aí de 1%, de 2%, mas não multa de 20% e juros de mora exorbitantes, como se cobra hoje. Então, se nós não queremos ter futuros refis, que façamos uma revisão na legislação, diminuindo essa questão da multa e também dos juros de mora que são cobrados de forma, ao meu entender, exorbitante. Mas, de toda forma, o refis que aprovamos ontem aqui para a pequena e microempresa é de fundamental importância para o restabelecimento desse setor tão importante para a economia do país. Nós ainda hoje aprovamos aqui a questão do Fundo Rural, que é uma questão polêmica, também havia uma dúvida e muitas pessoas questionavam, mas foi mais uma isenção ou foi mais uma doação de recursos que o governo fez para o setor produtivo do Brasil, para os pecuaristas. Na verdade, não é assim. O que existe é uma questão jurídica a ser resolvida. Nós tínhamos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal de abril, que considerou constitucional a cobrança do Fundo Rural. E tinha várias liminares de entidades, de pessoas físicas, que tinham suspendido essa cobrança já há alguns anos. E com essa decisão do Supremo, se não houvesse por parte do governo, por parte do Congresso Nacional, uma sensibilização, a partir de janeiro os produtores rurais iam ser colocados como inadimplentes perante a Receita Federal, e isso ia trazer grandes transtornos para os pequenos produtores, para os médios e para os grandes, porque todo mundo que vai acessar um Pronaf, que vai acessar um recurso para financiar a sua safra, ele tem que estar em dias perante as instituições financeiras, e para isso ele tem que estar com o seu nome limpo. A partir do momento que ele tem o nome vinculado ao CADIM, ele não teria essa condição de ter acesso a esse financiamento. E essa oportunidade que nós aqui aprovamos, primeiramente na Câmara e hoje aqui no Senado, é de que esse passivo anterior, o produtor rural possa repactuar isso, parcelar em 180 vezes, pagando com a sua produção, e, ao mesmo tempo, abaixando a alíquota de 2,2, que era anteriormente, para 1,2, com as contribuições para o Sistema S, chega a 1,5, mas também permitindo que a pessoa possa fazer a opção entre folha de pagamento, entre recolher sobre folha de pagamento, faturamento bruto ou a sua renda líquida. Então, isso, para mim, foi uma grande evolução, traz segurança jurídica para o campo, para os produtores brasileiros e, evidentemente, que muita gente defendia que não se pagasse nada, que simplesmente se acabasse com o Fundo Rural. Mas, quando você não consegue o ótimo, você tenta conseguir o bom, e o que nós conseguimos aqui foi o bom, eu acredito que traz, mais uma vez, reiterando, segurança jurídica para o campo. E aprovamos aqui ainda, na semana passada, o 1% de aumento do FPM para os municípios, senadora Rose, senhora que é municipalista, eu acho que foi um avanço importante para os municípios brasileiros. Nós temos aí uma dificuldade em função do Pacto Federativo, quando na Constituição de 88, naquele momento os municípios chegaram a ter 22% do bolo tributário nacional. A partir de então, foram criadas várias contribuições e as contribuições não foram destinadas à parte dos municípios, e acabou, então, que os municípios, muitos deles, foram perdendo a sua capacidade, o governo transferindo as suas responsabilidades para os municípios, sem levar a contrapartida
em recurso financeiro. Hoje, nós temos a situação de que os municípios ficam apenas com 15% do bolo tributário nacional, os estados com 25% e a União fica com 60%. Então, esses 25% é muito pouco para os municípios que têm que fazer toda essa demanda de saúde, de educação, de infraestrutura urbana, de saneamento, e esse 1% de aumento do FPM vai permitir uma melhor condição para que os prefeitos, os municipalistas possam enfrentar melhor essas demandas. Evidentemente, nós defendemos uma revisão do Pacto Federativo, de que os municípios possam realmente chegar aí, ao longo de 8 anos, 10 anos, voltar a ter os 22% ou 25%, que seria o ideal da participação no bolo tributário nacional, para que eles conseguissem fazer o enfrentamento das demandas que eles possuem. Mas, de toda forma, há algum tempo atrás foi aprovado 1% no FPM, que eles recebem sempre no mês de dezembro, e agora aprovamos mais 1% aqui, que será pago no mês de setembro de cada ano, que é justamente quando cai um pouco a arrecadação do FPM, a devolução, em função de que, nesse momento, o governo está fazendo a restituição do imposto de renda e, normalmente, se cai a transferência do FPM nessa época. Então, esse 1% vem dar uma sustentação para os municípios no momento de dificuldade. Ainda aprovamos aqui a questão das cooperativas de crédito, que também eu considero uma evolução. Nós temos aí hoje, no Brasil, o sistema de crédito cooperativo instalado em praticamente todos os municípios. Nós temos uma situação adversa, que nós vemos aí os bancos públicos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, fechando as suas agências em pequenos municípios, em alguns bairros, e o sistema de crédito cooperativo tem assumido esse espaço, mas não tinha aí uma autorização para que, mesmo ele estando nessa condição, recebesse recursos públicos, tanto de prefeitura como de governo, para poder fazer pagamento de aposentados, para fazer pagamento de funcionários públicos municipais e estaduais. E, a partir do momento que nós aprovamos aqui o projeto que autoriza que os órgãos públicos estaduais, municipais e federais possam movimentar com as cooperativas de crédito, então, com certeza nós estamos valorizando esse segmento que cresce muito no país, que vai crescer muito mais ainda, que é bastante consolidado e facilitando a vida, principalmente do usuário, da pessoa que mora no interior do Brasil e que, muitas vezes, para receber a sua aposentadoria, o seu salário, teria que andar 100 quilômetros, 50 quilômetros até uma agência bancária mais próxima. E, para encerrar, eu queria aqui citar que nós tivemos essa semana no Ministério da Saúde, com o ministro Ricardo Barros, onde nos reiterou o pagamento da emenda parlamentar do bancário de Mato Grosso, que será destinada ao governo de Mato Grosso para regularização dos passivos em relação à saúde dos hospitais regionais e também dos hospitais filantrópicos do Mato Grosso e também dos municípios. A bancada federal colocou a emenda de R$100 milhões destinadas ao custeio para que o governo do Mato Grosso possa fazer frente a essa dificuldade que vive momentaneamente a saúde de Mato Grosso. Isso foi um gesto espontâneo da bancada de Mato Grosso, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, e que o ministro Ricardo Barros me confirmou na terça-feira à noite que esse recurso, o convênio, os recursos serão disponibilizados ainda esse ano. Eu acho que isso é muito importante. Aprovamos ainda ontem aqui o FEX, que é o Fundo das Exportações, que também, para os estados exportadores que perdem muitos recursos com as exportações em função da exoneração da Lei Candir, senadora Rose, a senhora tem muito conhecimento sobre isso, e que a gente não concorda na tributação das nossas exportações, porque ninguém exporta impostos, e o Brasil se tornou essa potência na produção de alimentos devido à questão da Lei Candir, dos incentivos de pesquisa e todo o apoio que tem dado. Mas nós não concordamos na tributação, mas, ao mesmo tempo, achamos que o que é devolvido aos estados produtores é muito pouco em função daquilo, da desoneração que se faz, que o Mato Grosso, se sai um grão de soja ou de milho ou qualquer outro que é exportado, o estado não recebe nenhuma compensação por essa exportação, não tem nenhum imposto sobre isso. E, de forma indireta, até tem sobre o óleo diesel, sobre a energia, mas não tem sobre as exportações, em função da desoneração. E o governo federal, que criou um fundo, mas esse fundo é insuficiente. O Mato Grosso perde aí, por ano, em torno de R$2 bilhões, e nós estamos aí recebendo, nesse ano,
aproximadamente 500 milhões de reais. Mas, de toda forma, foi positivo. Nós aprovamos aqui ontem, sob a relatoria do senador Wellington Fagundes, que é um grande lutador nesse tema, na questão do fundo de compensação, e que esses recursos chegarão ao governo de Mato Grosso nos próximos dias e também às prefeituras, em torno de 110, 112 milhões para os municípios, o restante para o governo de Mato Grosso. Chega em boa hora, no momento em que tem tanto o governo como as prefeituras têm que cumprir com seus compromissos com a lei de responsabilidade fiscal, pagar seus compromissos. Eu acredito que foi mais um gesto muito importante da bancada federal do Mato Grosso, dos estados exportadores, tanto na Câmara como no Senado, ter aprovado esse tempo recorde. A nossa emenda também de bancada do INCRA, de 26 milhões de reais empenhados, também essa emenda dos 11 parlamentares de Mato Grosso, destinada a postos artesianos, a infraestrutura nos assentamentos rurais. Eu acho que, nesse momento em que nós temos aí, por parte da agricultura familiar, muita dificuldade, o gesto também da bancada de Mato Grosso de destinar 26 milhões para os assentamentos rurais, para postos artesianos. É inconcebível você morar numa zona rural e você não ter uma condição de acesso, no mínimo, à água. Isso é a dignidade mínima que qualquer pessoa deveria ter. E nós temos no Mato Grosso vários assentamentos que não têm um poço artesiano ou que busca a água de forma distante ou que tem condições precárias de fornecimento de água. Esses recursos serão destinados exclusivamente para a infraestrutura rural dos assentamentos e também para postos artesianos. E, para encerrar, cumprimentar a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá pelos seus 200 anos, completados no último dia 8, agora de dezembro. A Santa Casa que faz um excelente trabalho de atendimento ao Mato Grosso como um todo e é uma referência na saúde de Mato Grosso. Quero cumprimentar toda a sua diretoria, a atual diretoria, doutor Antônio Preza, o atual presidente, como também os demais que passaram. Vivemos aí uma evolução muito positiva da Santa Casa e hoje juntamente com o senador Wellington Fagundes, destinamos aí da nossa emenda o valor de R$1.400.000 para o custeio da Santa Casa, para que eles possam atravessar um pouco também esse momento da dificuldade que passam em relação a recursos para os custeios. Então, eu queria mais uma vez reiterar a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá os cumprimentos pelos seus 200 anos, agradecer a todos que nos acompanharam durante todo esse ano aqui de 2017 aqui no Senado Federal, tentando de forma bastante humilde, mas também trabalhando muito, substituir aqui o ministro Blairo Maggi, que ocupa o cargo de ministro da Agricultura, faz um excelente trabalho. Tivemos enormes desafios no ano de 2017 e que o ministro foi fundamental, principalmente na questão da carne fraca, onde ele empenhou toda a sua credibilidade internacional e até que nacional para dizer que os nossos produtos eram de qualidade, são de qualidade e que poderia certamente ser consumidos, que não teria problema nenhum. Ao longo, depois de 8, 9 meses, nós estamos já voltando a uma situação de normalidade, as exportações nossas de carnes, de aves, de bovinos e de suínos voltaram ao normal. Tivemos esse ano uma super safra, 240 milhões de toneladas, crédito para a safra do ano que vem chegou em dia, chegou em boa hora. Acredito que também teremos uma grande safra em 2018 e então eu cumprimento o ministro Blairo Maggi, toda a sua equipe pelo trabalho de liderança que tem feito frente ao agronegócio brasileiro e colocou o Ministério com a desburocratização, com a descentralização e com muita criatividade e muita liderança do qual ele tem, num ministério de vanguarda, num ministério importante hoje na esplanada dos ministérios, porque é um ministério que conduz, em parte, a política econômica brasileira, porque nós temos um superávit esse ano em função muito da produção nossa, das nossas exportações. Então, cumprimento ao ministro Blairo, ao secretário executivo Omar Novak, ao coronel Cacílio, chefe de gabinete, Luiz Rangel, o José Luiz, o Odilson, toda a equipe competente do Ministério da Agricultura por esse grande trabalho realizado ao longo de 2017. E, para encerrar, desejo a todos um Feliz Natal, todos os meus amigos aqui que compõem a diretoria aqui do Senado Federal, que está sempre aqui trabalhando no dia a dia. A todos vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Obrigado, senadora Rose, e parabéns a todos os senadores e todas as senadoras pelo excelente trabalho que fez e faz aqui no Senado Federal.